Bom dia, professor Cláudio. Neste vídeo vou procurar dar continuidade à correção da apostila, observando que a temática, por hora, é a questão do abraço, então a apostila vai seguir um pouquinho mais a respeito disso e abordar os textos que tratam desse assunto. E a grande questão também, para lembrar vocês, é a respeito do vídeo anterior que eu falei sobre o que é a narração, falei também a respeito dos gêneros textuais, como conto, a fábula. Falta um pouquinho falar sobre poesia. A poesia é um tipo de texto em que há um predomínio da subjetividade. O que é subjetividade mesmo? É a expressão do meu mundo interior, das emoções. O mundo é visto a partir do que o eu pensa, né? Do que ele, de um pensamento mais introspectivo. Então a subjetividade é caracterizada por esse uso, um uso mais emocional ao invés de um uso mais racional com base na razão. E a respeito do texto poético, ou a poesia, também fica notório o trabalho dos autores com a palavra. A palavra é muito mais trabalhada. Também fica evidente o uso da alegoria, ou melhor, do sentido figurado das palavras, se em narrações como conto, a fábula, se usa a linguagem figurada, em maior proporção ela será usada na poesia. Então, também aqui fica o gancho para estabelecer uma diferença entre texto em prosa e texto em verso. No caso, o texto em verso seria a poesia, ela é escrita em torno de estrofes, e cada estrofe tem seus versos, e o texto em prosa gira em torno do parágrafo. O parágrafo tem um início marcado por um espaço, e a escrita dele vai até o início da linha. É claro que existem características muito mais profundas para diferenciar o texto em prosa do texto poético, que não vem aqui ao caso, a gente vai abordando ao longo da correção da apostila. Por hora, fica essas diferenças. E a respeito do texto em prosa, cabe também uma outra subdivisão. Existe o texto não ficcional e o texto ficcional. O texto não ficcional é aquela prosa em que tem como objeto de estudo ou foco a própria realidade, o uso da linguagem mais clara, uma linguagem mais cotidiana, a linguagem denotativa. Já os textos ficcionais, como conto, como a fábula, vão procurar empregar uma linguagem um pouco mais mista, em que envolve um sentido real, comum, habitual, em que estamos acostumados, e um sentido figurado, alegórico, que é um sentido em que se usa muito a comparação, e outras figuras de linguagem também, que vamos focar ao longo desse curso. Então, abra a correção dessa parte da apostila e com essas noções, e relembrando o que a gente já estudou.